Olá, meus alunos. Vamos dar continuidade àquela atividade que foi trabalhada no sábado letivo. Na aula passada, nós lemos o texto, né? Esse texto aqui, quem não assistiu tem que assistir, né? Ou ler, que é chamado A Chegada de Lampião no Céu. Nós vimos que esse texto ele é um texto de cordel e a estrutura dele, né, em forma de estrofes e versos. Então, vamos para a interpretação. Primeira questão. Como é a linguagem do poema de cordel, formal ou informal? Retire exemplo do texto que justifiquem suas respostas. Então, nesse texto aí fica bem claro que a linguagem é informal e vocês podem tirar vários exemplos, como tava, no lugar de, estava pra, né? No lugar de, para, indo mais ou outra frase qualquer, tá? Mas a linguagem ela é informal. Segunda questão. O poema ilustra um acontecimento fantástico ou real. Explique. Então, ele ilustra um acontecimento fantástico, porque é algo fantasioso, né? Algo que nós sabemos que não acontece claramente, né? Que é quando o Virgulino Lampião chega aos céus, onde se encontra com santos que querem impedir sua entrada, tá? Então, é fantástico. E aí você dá essa explicação aí, né? Essa questão dele estar lá no céu, conversando com santos e tudo mais. A letra B. Existe alguma personalidade histórica no cordel? Caso necessário, faça uma rápida pesquisa sobre ela. Sim, existe o Lampião, né, e o Padre Cícero Romão. Lampião, ele foi um cangaceiro do sertão nordestino e o Padre Cícero Romão, durante um período, foi conselheiro de Lampião, tá? Vamos para a questão 3. Por que São Pedro afirma ser uma blasfêmia o que Lampião diz? Podemos entender isso, que era como se ele tivesse praticado um crime muito grande, né, aos olhos de São Pedro, ao falar sobre o ensinamento de Jesus, figura sagrada na religião cristã. Com isso, ele desrespeita a divindade. Então, por isso que é considerado uma blasfêmia, né, segundo São Pedro. A questão 4, observe a forma como são referidos os personagens do poema e responda. Quais são os nomes dados a Lampião? Então, lá, Lampião ele é chamado de pistoleiro, cangaceiro, virgulino e cangaceiro endiabrado, né? No texto aparecem esses nomes aí. Existe uma figura de suma importância para a temática celestial, cujo nome não é citado, mas referido de diferentes maneiras. Que figura é essa? Transcreva, dando exemplos de expressões de referência ao nome dela. É Deus, né? A figura de Deus. Ele é referido como Santo Pai Celeste, Santo Pai Poderoso, Nosso Onipotente. Então, lá no texto, eles usam essas palavras para se referir a Deus. Letra C. Em sua opinião, por que há essa diversidade de termos que fazem referência a um só personagem? Pessoal, né? Mas é importante que vocês coloquem aí que há uma variação de termos, né? Que vem de acordo com o quê? De acordo com a situação em que a pessoa se encontra, né? O lugar onde ele viveu, né? Então, além disso, é uma forma respeitosa, né, de nós nos referirmos àquele que é considerado, né, a figura celestial. Então, essa aí vai caber várias respostas, porque ela é pessoal, mas mais ou menos nesse sentido. Número 5. Analisa a estrutura formal do poema. Quantos versos... Quando ele fala a estrutura, é como que ele está organizado, né? Quantos versos tem? As estrofes têm 6 versos, né? Que é o cordel. Aí a B. Em cada estrofe, quais versos apresentam rimas? Os versos que apresentam rimas são sempre o segundo com o quarto e este com o sexto. Então, assim, ele segue uma estrutura padronizada. Segundo com o quarto, quarto com o sexto, tá? Número 6. A aliteração é uma figura de linguagem que consiste na repetições de sons consonantais. E a assonância consiste na repetição de sons de vogais. Com base nisso, relacione as figuras das estrofes. Então, a segunda aí, ó, a assonância, por quê? Porque repete as vogais, né? O segundo trecho aí vai ser a aliteração, porque repete as consoantes. É só você observar as palavras aí. É interessante vocês sublinhar, né, essas palavras que repetem, fica melhor para entender. Número 7.
Justifique suas respostas da questão anterior. Lá na primeira estrofe, apresenta a assonância em razão da exploração da vogal A, ainda mais sua má fama. Observe o tanto de A que há aí. Já a segunda, há a literação na consoante essa. Ó, o exemplo. Sei, sou, reconheço, mas injustiçado, mereço sanar injustiça, só tropeço. Então, aí está justificado. Número 8, letra A. Sobre a temática do poema, que tipo de tema o cordel incorpora? O cordel tem tema religioso. Trata da ida da alma ao céu, ao inferno, de acordo com o comportamento que o ser humano teve durante sua vida terrena. A letra B, com base em suas respostas anteriores, o poema trata de assuntos universais ou regionais. Na verdade, é regional, né? Porque tem a presença do Lampião e também universal ao abordar o julgamento divino de bom ou mau comportamento. Ok? Então, aparecem os dois, vocês só explicam aí. Número 9. Assim como o cordel, em quais outros gêneros literários há predominância de tipologia narrativa? Os gêneros literários com predominância da tipologia narrativa são a fábula, o conto, a novela, a crônica, o romance, entre outros, tá? Então, você pode citar esses aí. 10. Além da chegada de Lampião no céu, quais outras histórias narrativas você conhece? Cite exemplos. Essa é pessoal também. E você vai estar colocando aí todo o seu legado de leitura relacionado a isso, né? Alguns podem dizer que não, porque alguns leem pouco mesmo, né? Às vezes já até ouviram, mas não gravaram, mas aí eu quero que vocês coloquem aí o conhecimento de mundo de vocês. Nosso próximo conteúdo aí é vocativo. Nós trabalhamos no capítulo anterior sobre aposto e agora o vocativo. O que é o vocativo, gente? Ele é uma unidade linguística, né, que faz parte da estrutura da oração. E ele não se relaciona com os outros termos. Ele é um termo que ele é separado e ele indica o quê? Ele indica que nós queremos estabelecer um contato com o interlocutor, né? Que é a pessoa com quem se escreve ou com quem se fala. Então, por exemplo, eu digo assim, Maria Clara, venha cá. Então, esse Maria Clara aí é o aposto que eu usei, porque é a partir desse nome que a Maria Clara, né, vai se dirigir a mim. Vai saber que eu a chamei, correto? Aí nós temos o exemplozinho do texto, né? Não. Às vezes é preciso vencer vários obstáculos para conseguir ler. Você, meu amigo. Então, observa aqui, ó. Qual é o vocativo aqui? O meu amigo, ela está se referindo a ele, ok? Se ela não colocasse esse meu amigo, o que ficaria aquela dúvida, né? A quem que ela está se referindo, certo? Aí aqui nós temos vários outros exemplos. Oi, pai, ó. Esse negrito é o vocativo, tá? Explique-me, querida, como chegou até aqui. Irmãozinho, que hora sairemos? Sente, senhor Francisco. Então, esses todos aqui são exemplos de vocativo. Aí nós temos, né, o vocativo é aposto, às vezes podem ser confundidos, né? Você, minha amiga, está certo de quê? Nesse exemplo aí, minha amiga é um aposto que explica você. Então, ele poderia ser confundido com vocativo, né? Porque eu falei que o vocativo é aquela palavra que indica o chamamento. Mas, nesse caso aqui, ele está explicando você, né? Dependendo do contexto também, ou da interpretação, você pode, né, achar que esse minha amiga aí, ele pode ser um vocativo ou ele pode ser um aposto. Então, vai depender muito da interpretação, né? Seria uma frase assim, nesse sentido aí, ambígua nesse sentido, né? De dizer se é vocativo ou aposto. Então, tem que ter muito cuidado relacionado a isso, para não confundir, certo? Releia a seguir um trecho do cordel, né? Aí, a primeira questão é: qual é o vocativo presente na estrofe? Então, vocês vão sublinhar aí, virgulino, né? Ele está se referindo ao virgulino. Então, você circula lá ou sublinha e anota aí na letra A. Como foi possível reconhecê-lo? Pelo contexto da frase, né? Porque Pedro, né, ele se dirigia a virgulino para excomungá-lo, tá? Aí na letra C, pela norma padrão da língua portuguesa, qual é o erro sintático do vocativo dessa estrofe? No contexto, virgulino foi utilizado sem o isolamento por vírgulas, como prevê a norma padrão da língua. Porque geralmente, gente, o vocativo ele aparece entre vírgulas. Nesse caso aí, não apareceu, né? Então, ele infringiu uma norma,
né, da nossa língua padrão. Agora, o cordel, como eu já falei, ele é um texto que ele utiliza a linguagem formal. Então, se explica-se por isso, correto? Então, a resposta aí você vai dizer que virgulinho não está separado entre vírgula ou entre travessão, tá? Que seria o correto mesmo, segundo a norma padrão. Indica o vocativo das frases a seguir e a relação que ela estabelece entre o interlocutor. A primeira, desculpe pelo atraso, professor. Então, professor, né? A relação de respeito. Na B, tia, como estão todos? Tia, né? É o vocativo, é a relação carinhosa, né? Na 2, paizinho, você me busca mais tarde na escola? Paizinho é a relação de afeto, de carinho. Então, você sublinha e escreva a relação de cada um. Letra A, então. A letra A vai ser respeito, a letra B, carinho, a C, carinho também. Aí vem a letra D, vai ser o senhor aí, né? A relação mais formal. E a letra E, meu amigo, né? A relação de amizade. Aí vocês vão continuar respondendo a 3 e a 4 e na próxima aula a gente corrige. Um abraço!